Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula Power Blaster Detonator Plus Advanced com um dos conteúdos mais fundamentais para te ajudar no processo de você realizar diferentes provas. Turma, o que eu vou tratar hoje com vocês, meu caro aluno, minha cara aluna, é um dos grandes xodós que nós da biologia temos com o estudo da vida. Nós vamos hoje tratar, discutir, conversar sobre a origem de duas grandes organelas, a mitocôndria e os plastos. Quando eu estou escrevendo plastos aqui, turma, principalmente qual plasto que eu estou fazendo referência? Estou fazendo referência ao cloroplasto. Principalmente ao cloroplasto, ok? Eu vou explicar para você, meu caro aluno, para você, minha cara aluna, como essas organelas surgiram no interior das células. Por que isso é tão relevante? Por que isso é tão significante? Por que eu estou falando que a gente tem um xodó especial com essas duas moléculas? Porque elas têm uma série de características que são muito particulares. Moléculas não, organelas. Elas têm uma série de características que são muito particulares, que diferenciam essas organelas das outras. O que busca a necessidade, o que mostra a necessidade de a gente explicar a origem delas. Aí eu já quero chamar a atenção para vocês, meu caro aluno, minha cara aluna, como é que a gente explica isso? Olha para esse nome, teoria da endossimbiose. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, olha só, presta atenção. Essa palavrinha aqui, ó, teoria. Escuta o que eu estou te dizendo aqui, ó. Em ciência, quando a gente usa esse termo teoria, não estamos tratando de algo hipotético. Estamos tratando de uma ideia que é baseada em evidências, que apresenta comprovações. No senso comum, no nosso cotidiano, a gente costuma usar essa palavra teoria no sentido de hipótese, de ideia. Mas na ciência, quando a gente lança a mão desse termo, teoria, nós estamos discutindo um processo que há fortes evidências, que há comprovação do que está sendo dito. Beleza? Teoria, então a gente já sabe o que é. Agora, ó, presta atenção, segue o raciocínio. Endossimbiose. Esse prefixo que eu marquei aqui em laranja, endo, quer dizer o quê? Dentro. E simbiose, turma, que eu estou marcando aqui em roxo, é uma derivação, é uma palavra que a gente usa para identificar qualquer tipo de relação que seres vivos de espécies diferentes podem estabelecer. Mas originalmente a gente usava simbiose, o termo simbiose, como um sinônimo de uma relação ecológica chamada de mutualismo. O termo simbiose ainda existe dentro do estudo das relações ecológicas como algo maior. A gente acaba chamando efetivamente, o que antigamente a gente usava como referência de simbiose, acabou se tornando o termo que a gente usa hoje em dia como mutualismo. E por que eu estou evocando essa ideia? Porque eu quero lembrá-los o que quer dizer essa ideia de mutualismo. Mutualismo é uma relação ecológica onde dois organismos de espécies diferentes oferecem benefícios mútuos. E esses benefícios mútuos potencializam e viabilizam a vida desses dois organismos. Então, quando eu estou trazendo essa palavra, essa expressão, teoria da endossimbiose, eu estou falando de quê? De uma associação que vai ocorrer entre dois organismos distintos, eles vão se beneficiar mutuamente e um deles vai se localizar no interior do outro. Por isso esse prefixo endo, ok? Dito isso, eu vou contar para vocês a historinha que está aqui no quadro. O que essas setinhas, esses meus desenhos maravilhosos estão mostrando é justamente isso, essa história para a gente começar a entender como nós chegamos nas nossas células que nós temos hoje em dia. Aqui seria um exemplo de uma célula moderna, eucarionte heterotrófica, eu poderia dizer uma célula animal, e aqui embaixo uma célula eucarionte autotrófica, eu poderia dizer uma célula vegetal. Então, segue meu raciocínio, acompanha a minha lógica, que você vai entender essa historinha, né? Esse processo da teoria da endossimbiose.
O que acontece então, turma? As evidências nos mostram que originalmente a gente tinha uma célula eucarionte que era anaeróbica. O que isso quer dizer? Era uma célula que, para obter energia, para obter o ATP que ela precisava para funcionar, provavelmente ela realizaria o processo de fermentação. Qual é o grande problema? O processo de fermentação ele é um processo que produz ATP, ele é um processo que produz energia, mas ele é um processo que tem um saldo energético, uma produção de ATP muito pequena, muito baixa. E já existia, nesse tempo primitivo a qual eu estou fazendo referência aqui para vocês, já existiam seres aeróbicos. O que isso quer dizer? Seres que faziam a respiração aeróbica, que não optavam pela fermentação, faziam algo muito além, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, produziam uma grande quantidade de ATP usando o oxigênio como fonte oxidativa. Como é que a gente vai explicar essa teoria da endossimbiose? Esse organismo que já era eucarionte, o que quer dizer falar que é um organismo eucarionte? É um organismo que já tem essa estrutura aqui, ó, membrana nuclear, carioteca, estrutura que envolve o material genético, que separa o DNA do citoplasma da célula, do resto do espaço que existe dentro da célula. Esse organismo eucarionte, ele ainda não conseguia usar o oxigênio. E ele se alimentava. Como assim ele se alimentava? Ele é um ser unicelular que andava pelo espaço o qual ele ocupava, buscando fagocitar, buscando capturar outras células como fonte de alimento. Eventualmente, esse organismo que eu estou descrevendo aqui para vocês, turma, ele foi fagocitar uma outra célula. Que outra célula que ele foi fagocitar? Uma célula procarionte, ou seja, uma célula que não tem núcleo, que o material genético fica espalhado no citoplasma, tá certo? Uma célula procarionte, mas ela já tinha uma característica diferente em relação a essa minha célula eucarionte. Ela era uma célula que? Ela era uma célula aeróbica. Ela era uma célula que já apresentava a capacidade de usar o gás oxigênio para metabolizar substâncias orgânicas. Qual que é a grande vantagem dessa célula aeróbica aqui? Como ela usa o oxigênio para metabolizar essas substâncias orgânicas, o saldo energético dela era muito grande. Ela produzia uma quantidade enorme de energia. Isso é muito bom. Isso é fundamental, porque quanto mais energia eu tenho, mais eu vou ser capaz de realizar diferentes ações no ambiente. Beleza. Provavelmente essa minha célula eucarionte anaeróbica foi capturar uma célula procarionte aeróbica. Só que, ao invés dessa célula que foi capturada ser simplesmente digerida, ser simplesmente quebrada, aconteceu algo diferente. Essa célula foi armazenada, essa minha célula procarionte aeróbica, foi armazenada no interior dessa minha célula eucarionte. Se estabeleceu aqui, então, o quê? Se estabeleceu aqui uma relação de endossimbiose. Endo, porque essa célula procarionte está no interior da célula eucarionte. E simbiose, porque vai rolar uma troca. Que troca que é essa que vai rolar? Já que essa minha célula procarionte que está aqui dentro faz respiração aeróbica, que é um processo que produz muita energia, ela vai passar a fornecer energia para a minha célula eucarionte. Literalmente, essa célula aqui vai se tornar a usina de força dessa célula maior que está aqui. Em contrapartida, o que a célula maior vai fornecer para essa minha célula menor? Abrigo e nutrição. Por isso que é uma relação onde ambos os organismos são beneficiados. Então, a minha célula laranja fornece energia para a minha célula preta, e minha célula preta fornece proteção e nutrientes para a minha célula laranja. Assim, turma, surge a primeira célula eucarionte aeróbica. Desse organismo aqui vão surgir os outros organismos eucariontes. É isso que essa linhazinha aqui está mostrando.
Nesse caso, eu estou escolhendo dizer para vocês que surgiu uma célula eucarionte animal. Mas não só as células animais, as outras células eucariontes todas, de fungos, de protozoários, provavelmente derivam deste primeiro organismo que está aqui. Só que não para por aqui, não acabou, ainda tem mais. Por que ainda tem mais? Porque eu falei que era da origem da mitocôndria e do cloroplasto. Aonde é que vai aparecer o cloroplasto nessa nossa história aqui? O cloroplasto vai aparecer aqui nessa nossa história, turma, continuando esse processo. Então, primeiro a surgir foram as células eucariontes aeróbicas. Essa nova célula, então, que já tem o material genético separado do resto do citoplasma, continua em busca de fagocitar outras células, continua em busca de se manter vivo. No entanto, ou melhor, não é nem no entanto, entre essas peripécias, essas aventuras que essa célula e os seus descendentes vão desempenhando, vão se desenvolvendo, há um momento que um desses descendentes vai realizar de novo um novo processo de fagocitose. Só que dessa vez, repara que a mitocôndria já está aqui dentro, só que dessa vez não é uma outra célula procarionte aeróbica. Agora é uma célula procarionte autotrófica. O que quer dizer essa palavra autotrófica? São os organismos que têm a capacidade de produzir o próprio alimento. São os organismos que têm a capacidade de converter substâncias inorgânicas em orgânicas. São os organismos que têm a capacidade de realizar o processo de fotossíntese. São os organismos que têm a capacidade de produzir glicose. Essa célula, então, que produzia a glicose, que é uma substância orgânica, que é a base, que é o grande combustível do funcionamento dos seres vivos, foi capturada por um processo de fagocitose. E, de novo, ao invés dela simplesmente ser digerida como normalmente os processos aconteciam, dessa vez não. Dessa vez essa célula ficou armazenada no interior do citoplasma. E de novo se estabeleceu uma relação de endossimbiose, onde o que é que se trocava nesse cenário? A célula maior, eucarionte, que já é aeróbica, fornece proteção e nutrientes para a célula procarionte autotrófica. E a célula procarionte autotrófica faz o quê? Fornece de volta a glicose que ela produz a partir do processo de fotossíntese. Pronto. Está estabelecida uma troca muito harmoniosa e muito interessante. Resultado disso, temos então a origem do que hoje a gente chama das células vegetais. É esse aqui, turma, o antepassado que vai dar origem não só às células vegetais, mas também às algas que pertencem ao grupo dos protistas. Surgem a partir daqui. Então, o que a teoria da endossimbiose propõe no fim das contas, meu caro aluno, minha cara aluna? Uma história para explicar o surgimento da mitocôndria e o cloroplasto. Eram bactérias, eram seres procariontes que estavam no ambiente, que ao invés de serem simplesmente digeridos por uma célula eucarionte maior, permaneceram no interior da célula eucarionte maior. Lindo, professor, entendi o que você quis dizer. No entanto, me apresente evidências que corroboram, que fortalecem essa teoria. Claro, será um prazer, meu caro aluno, minha cara aluna, será um prazer inenarrável poder te apresentar essas evidências. São várias. Entre elas, quais evidências a gente pode considerar aqui? Por exemplo, as características da própria mitocôndria e do próprio cloroplasto. Como assim? Primeiro, são estruturas, são organelas que apresentam muita similaridade com as bactérias que ainda existem nos dias de hoje. Apresentam dupla membrana, além de apresentarem dupla membrana, possuem DNA próprio e ribossomos próprios. Inclusive, esse DNA próprio que existe dentro do cloroplasto e que existe dentro da mitocôndria, ele é diferente do material genético que está armazenado aonde? Dentro do núcleo. Então essas pequenas evidências que eu estou apresentando para você já corroboram, já reforçam a ideia
da teoria da endossimbiose. Um ponto em especial que eu gostaria de chamar muita atenção para você aqui nessa nossa aula, principalmente no caso da mitocôndria, mas não se restringe somente a ela, O DNA mitocondrial, na espécie humana, ele sempre tem origem materna. Preste muita atenção nisso. Isso é um dado que costuma ser muito explorado em avaliações de vestibular. O DNA mitocondrial, ele é sempre de origem materna. Por que ele é sempre de origem materna? Porque na hora que o espermatozoide vai realizar o processo de fecundação, quase não entram mitocôndrias do espermatozoide dentro do óvulo que vai ser fecundado. Tá ok? A gente também tem evidências que mostram que no cloroplasto algo muito parecido ocorre. Provavelmente o material genético do cloroplasto também é de origem da planta mãe. Vocês vão entender isso com mais calma, vocês vão entender isso com mais evidência em outra aula nossa, quando a gente for discutir o processo de fecundação. Para finalizar então, turma, no processo de endossimbiose, na teoria da endossimbiose, a gente explica a origem de duas grandes organelas, mitocôndrias e cloroplastos. Nós acreditamos que essas estruturas, as evidências nos mostram que essas duas organelas foram anteriormente bactérias, devido principalmente às características que essas organelas apresentam, principalmente o DNA próprio, ok? A gente pode dizer, colocando de um termo muito simples, foram fagocitoses que deram errado, mas foi um errado que no fim das contas deu muito certo, que potencializou uma enorme diversidade de vida no nosso planeta. Beleza? Valeu, por hoje é só e até a nossa próxima aula. Tudo de bom para vocês, galera!